Quando eu traduzi, por exemplo, esse tijolo, que hoje está no Museu do NASP, eu sou o curador de um museu de arqueologia lá. Da hora. E eu fiz a datação com a USP, a gente datou o tijolo por termoluminescência. Porque eu fiz primeiro a tradução do acadiano, e eu achei o nome de Nabucodonosor e do pai dele, Nabopolassar. Eu traduzi a publicação, publiquei a tradução, e depois no IPEM, a gente foi fazer a datação ali com o Casimiro Munita. É aquele negócio, a gente cruza dados contra... Eu não sou da área da química, mas aí a gente faz pares e publica artigo científico junto. Aí, quando fizemos a datação, a data da USP de termoluminescência deu 300 anos antes de Cristo para o tijolo, que eu traduzi. Da hora. Mas não foi da hora, sabe por quê? Não, porque Daniel era de 600 e pouco. 600. Eu tô com um hiato de 300 anos aí. Entendi. Aí, eu quebrando a cabeça, o Casimiro falou, não, Rodrigo, calma, não fica desesperado, não. Aí é a hora do cara explicar a área dele, que você não conhece. Aí o Casimiro me explicou assim, doutor Casimiro Munita, do IPEM. Ele falou assim, Rodrigo, a gente consegue, pela termoluminescência, datar a última queima da cerâmica. Então essa cerâmica pode ter 2.000 anos. Mas se ela sofreu um incêndio 300 anos atrás, ela vai dar que tem 300 anos. Entendi. Porque eu tô datando a queima dela e não a primeira queima. Se você coincidir de ela não ter passado por nenhum incêndio, você vai estar datando o dia que ela foi levada ao forno. Mas se ela teve um incêndio depois disso, zera. Eu falei, então bingo. Ele falou, não tem nada na história que mostre. Eu falei, bingo. Aí eu lembro que por estudar as profecias de Daniel, eu fui estudar bastante as conquistas de Alexandre, e Alexandre colocou fogo no templo de Eságuila, na Babilônia, e depois manda reconstruir. A gente deduz que foi Alexandre. Alguns têm a dúvida se foi o Alexandre ou se foi o Ptolomeu, que botou fogo, não Lisímaco, corrigindo, que botou fogo no Entemenac. Isso foi 300 anos de Cristo. 300 anos de Cristo. Então eu falei, bingo. E o único prédio da Babilônia que foi incendiado e por isso reconstruído foi o templo do Entemenac. Você está entendendo? O único. Aí eu falei, então agora eu sei, a data que eu tenho é a data do incêndio da época de Alexandre. E agora eu sei, dentro da Babilônia, de onde veio esse tijolo. Dentro do templo. Aí eu fiquei emocionado, gente. Vou falar com vocês por quê. Porque aquela inscrição que eu traduzi era uma inscrição pública. É igual você tem na Flow que estava na parede ali embaixo e tudo, é uma inscrição pública, né? E aquela inscrição pública estava no templo do tesouro do Nabucodonosor. E a Bíblia fala que quando ele levou os utensílios de Jerusalém para lá, para humilhar os judeus, e para lembrar o início da nossa conversa lá do podcast lá atrás, que eu falei que Jeremias falou, Deus vai trazer os babilônios, porque vocês não estão obedecendo a aliança, Deus vai tirar a proteção dele, já que vocês estão procurando outros deuses. O Daniel viu os utensílios sagrados do templo sendo levados pelos babilônios lá para a Babilônia. E segundo a Bíblia, guardados na casa do tesouro do Deus. É provável que esses tesouros ficassem dentro do templo do Entemenac. Porque o Nabucodonosor dos babilônios, eles tinham o costume de fazer uma espécie de museu, antes dos museus, de guardar artefatos de espólio de guerra dentro do templo. Pode crer. Então Daniel leu com os olhos dele aquela inscrição que eu traduzi. Pode crer. Agora ele leu com que espírito? Humilhado. Imagina, tudo que você tem de mais especial. Se você for religioso, aquele crucifixo que a sua avó te deu, que fez o catecismo e tudo, sendo colocado lá de qualquer maneira lá... Com um espólio de guerra. Espólio de guerra. Ou então vamos supor que aqui no programa vocês têm algumas coisas legais, que falam assim, pô, isso aqui a gente guarda com carinho, porque isso aqui foi o primeiro prêmio que a gente ganhou e tudo. Sim. Aí você vê um negócio colocado lá, banalizado, te dói o coração. Daniel estava humilhado. Ele passou na porta do Entemenac e ele viu isso. E ele leu aquela inscrição. Eu sou Nabucodonosor, que foi o que eu traduzi, rei da Babilônia, provedor dos templos de Eságuila e Êxida. Daniel deve ter feito perguntas similares às que eu fiz quando eu estava com a depressão. Onde está Deus? Tem o Salmo 139 que diz, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Aqueles que são mais antigos que eu devem lembrar de uma música antiga, né? On the rivers of Babylon... É uma música dos anos 70, 80, The Rivers of Babylon. Eu não manjo. Mas é uma música legal. Depois o pessoal dá uma gugada, eles vão achar. E essa música fala desse salmo que os judeus compuseram. Mas foi uma música pop, foi uma música de rock. A dor deles por estarem na Babilônia. No salmo fala assim, os que nos levaram presos pediram que nós cantássemos alguma música da nossa cidade, da nossa pátria. Mas como nós podemos cantar a música da terra com o nosso templo destruído? Então Daniel estava arrasado, igual eu estava lá no Cevisa. Daniel leu aquela inscrição
como um símbolo de humilhação. 2.600 anos se passaram. Aquela inscrição, por um golpe de sorte, não sei, entre aspas, foi encontrada por um brasileiro lá no Iraque, quando trabalhava na Mendes Júnior em construção civil. Olha lá. Esse brasileiro ia passear nas ruínas lá e via aquele monte de pedra, fez amizade com um soldado lá, futebol, Pelé. Cara, deixa eu levar um souvenir pro Brasil. Pega o que você quiser. E ele escolheu, no meio do monte de monturo lá, esse tijolo, porque tinha uns desenhos legais. Chegou no Brasil e falou, o que eu vou fazer com isso? Vou jogar isso fora. Aí a mulher dele falou o seguinte, não joga fora não. Doa isso pro professor Paulo Barbosa, ele é professor da escola adventista lá, de história, ele pode usar, que doou. Esse professor Paulo ficou com essa pedra uns 30 e tantos anos. Ele até morreu, esse professor. Quando foi um dia, ele foi visitar o museu do NASP e ele viu alguns tabletes com inscrição cuneiforme. E eu estava no museu nesse dia. E eu falei, eu tenho lá em casa um tijolo com esses desenhos. Eu vou doar para vocês. Que legal. Cara, eu fiquei, sabe? Como é que é? Quando eu fui à casa dele, eu peguei o tijolo na mão, assim, com os desenhos. Se você colocar aí, se não for abusado, sua boa vontade, se você colocar assim, tijolo babilônico Rodrigo Silva. Vai aparecer uma foto do tijolo aí. Na internet tem tudo, né, cara? Hoje em dia é só clicar. Aí o que acontece? Eu peguei aquele tijolo, quando eu falei, professor, isso aqui não é desenho, não, isso aqui é inscrição cuneiforme. Ele falou, aí o que tá escrito isso aí? Eu falei, não dá para escrever. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu falei no ex-ateu, graças a Deus. Eu nem sabia disso aqui, não tem nada a ver com isso. Um ex-ateu Blogspot. Eu nem sei quem é, viu? Mas é esse tijolo aqui, ó. É esse aqui, ó. Ali, eu não sei se o pessoal de casa vai ficar tão nítido das fotos, que às vezes não dá, né? Não, mas ele sabe que a gente pesquisou. Pesquisou, né? Então ali aquela primeira... Parece um asterisco. Parece. Se lê Dingir em acadiano. Dingir. Dingir é um epíteto de um nome divino, mas ao mesmo tempo como o nome de um rei, logo em seguida. Aí você tem essa língua silábica, ela não é alfabética. Aí você lê Dingir, Nabucodonosor, Lugal. Lugal é rei em acadiano. Bom, antes de entrar na tradução, eu lembro que quando ele colocou o tijolo no meu colo, falando que era desenho, eu falei, professor, isso aqui não é desenho, isso aqui é escrita. Aí ele falou assim, então lê para mim o que ele tá falando. Não dá para ler igual você lê a Folha de São Paulo, pô. Não... Eu leio isso aí, mas eu não sou professor de acadiano. É que quando você faz arqueologia, a gente estuda um pouco de egípcio, acadiano. Aí tu sabe o que é e daí tu leva mas exatamente. Aí você vai pesquisando, vai traduzindo aos poucos. E tem muita língua que você até estudou, mas se você não está falando, você esquece. Tem muita coisa que eu esqueci. Egípcio, eu ainda dei aula de egípcio na faculdade, mas acadiano eu nunca lecionei. Mas eu falei, mas eu posso decifrar. Pô, aí peguei meus dicionários lá, meus léxicos e tudo, e consegui decifrar. Então ali tá... Eu sou Nabucodonosor, Lugal, rei de Acadê, Babilônia, rei da Babilônia, provedor na segunda linha dos templos de Êxida e Eságila, que é justamente o outro nome do Entemenac, aqueles templos lá. E embaixo fala filho, aí tá borrado, porque quando eu fiz a tradução, eu mandei para professores de Harvard, da Andrews, de Budapeste, que são realmente, os caras são os bocas em acadiano, para ver se eu não fiz bobagem, né? E eles confirmaram. E um professor de Budapeste acredita que onde está borrado aqui, que eu não consegui traduzir, seria filho primogênito de Nabopolassar Lugal Acadê, rei da Babilônia. E esse símbolo aqui é igual aquele lá, não? Só que aqui você lê Acadê. Lá é Dingir, aqui é Acadê. Você entendeu que é o nome da cidade? É porque o sumeriano ele traz os símbolos e dependendo de onde está ali na frase, a sílaba é outra. Que viagem. Deve ser um inferno ler isso. Não mas é legal. Aí eu sei que eu peguei o tijolo, traduzi, publiquei, porque a gente tem um negócio chamado currículo Lattes, que você precisa de vez em quando botar um... É igual o Instagram, tem que botar uma fotozinha lá, senão o pessoal é o Instagram dos inteligentes. Aliás, eu vou aproveitar aqui, vou pedir o pessoal do Instagram, eu deve ter com uns quase 300 e tantos mil seguidores. Podia verificar a gente e também. Não verificar, não sei também não, vou verificar o Rodrigo e o Flow. Eu não a Laura tenho... falou que como assim 1 milhão e não sou verificado? Eu não sou verificado no Twitter, o Flow também não é, por aí vai. Isso deve ser algum complô da NASA para não permitir que as verdades do Flow cheguem... Eu vou explicar bem o que é. Existe um esquema onde agências vendem verificado. Dinheiro. Eu também tô achando que é isso. Não, é isso. É isso. Puxa vida. É porque já chegou para mim várias vezes. E como que você valoriza um item? Você diminui a oferta.
Então dá pra você comprar uns verificados. Ah, mas o que importa é que o pessoal tem indo lá. Mas Qual que é teu Instagram? é Rodrigo Silva Arqueologia. Tudo junto. Tudo junto. Rodrigo Silva Arqueologia. Tudo eu botei, Rodrigo Silva Arqueologia. O YouTube também, Rodrigo Silva. Na verdade, gente, quer outro milagre? O meu YouTube tá com 1.100.000 e poucos mil. Eu não sei como, porque eu não sou youtuber, não tem nada. Quem me ajuda é minha que o esposa. conteúdo deve ser interessante. Ele tem alguma coisa. Mas voltando a falar da pedra aqui, eu sei que eu peguei, consegui, eu dou a pedra, coloquei lá no museu. E Que tamanho é essa pedra, mais ou menos? Mais ou menos assim, ó. Entendi. É o tijolo. Eu tô falando pedra, mas deixa eu corrigir, é um tijolo. Tô ligado, parece uma pedaço de uma parede. É, porque era um pedaço realmente, só que ele tá quebrado ali, vocês viram, Sim. né? Aí botei no museu, mas aí só uns 5 ou 8 anos depois, que eu fui fazer a outra pesquisa com a pedra pelo museu, pro IPEM, porque como eu falei, de vez em quando você tem que ter um artigozinho científico lá. Hoje tá difícil, eu tô escrevendo outros livros, eu não tô com condição de publicar tantos artigos científicos, mas muita gente vai olhar o seu Lattes. Se você não tem nada de publicação acadêmica, congresso e tudo Não mais... passa confiança. Não passa confiança. Mas então, de vez em quando eu tenho que botar alguma coisinha lá. Então eu peguei e publiquei com a USP a datação. Foi aí na datação que completou o quebra-cabeça. Veio de Esagla. Aí agora sim, e mesmo sendo acadêmico, eu dei o espaço para o romantismo. A possibilidade matemática de Daniel ter passado na porta daquilo ali e lido aquela inscrição, eu não tenho como provar. Sim. Mas ela é grande. Sim. Pegando o texto bíblico e o que foi levantado do cativeiro, Daniel leu aquilo ali numa situação de muita humilhação, que eu identifiquei com a minha. Pode crer. Onde é que está Deus? Poxa, livrou... Daniel não era mau sujeito, pô, caramba. Ele não merecia estar lá, longe de todo mundo que ele amava, humilhado. 2.600 anos depois, a mesma inscrição que Daniel leu, num ambiente de humilhação, é colocada num museu, num país chamado Brasil, que Daniel nunca podia nem imaginar, para justamente enaltecer o livro de Daniel. Aí vem o Felipe e me faz a pergunta sobre Daniel, eu tenho essa oportunidade de falar. Então, quer dizer, o mundo dá voltas. E se fosse plano, daria cambalhotas, né? Eu capotava, né? Seria um Capotar. rodar de moedas, né? Então.